Dona Simone, em 4 anos de ministério e mudança de vida, o que tem acontecido na vida da senhora? Muitas coisas, pastor, Deus tem feito na minha vida. É um processo doloroso que eu passei, né? E que eu tenho crescido muito e avançado para a glória de Deus. Dona Simone, a senhora chegou no ministério em um momento difícil de separação, muito angustiada. E conta um pouquinho pro pessoal o que Deus tem feito desde lá. No meu primeiro ano do Ministério Mudança de Vida, que eu cheguei em 2020, eu já participei do projeto dos 52 dias. Deus me deu uma grande vitória, que foi a conquista da minha casa, que o meu ex-marido não queria assinar, passando a parte dele para mim. E para a glória de Deus, Deus moveu situações impossíveis e ele se viu numa situação e ele acabou assinando. E ele assinou os documentos para a casa ficar para mim. E eu nem acreditei, pastor. E eu falei, gente, Deus me deu uma vitória incrível, né? Porque ele não queria me dar. E a casa é minha hoje, né? Eu fiquei com a casa 100% para mim, para minhas filhas. A casa é nossa. Então, essa foi a minha grande vitória. E de lá em diante, Deus vem trabalhando, né? Me moldando à vontade dele, porque, né? A gente chega na igreja cheio de si. A gente chega na igreja achando que é tudo do jeito da gente. Eu era uma pessoa muito movida à emoção, muito almática, né? Também não sabia conduzir bem a minha vida e estou aprendendo todo dia, né? Porque a gente nunca está pronto. E Deus vem fazendo a obra na minha vida. A senhora sempre teve um desejo também de ter um carro dos sonhos, um carro próprio. E até dentro do que a senhora acabou de falar, por conta da emoção, do sentimentalismo, chegou um dia que a senhora chegou a cair num golpe. Isso foi desesperador para a senhora. Mas após esse processo, qual foi o seu aprendizado e o que a senhora recebeu por perseverar em Deus? Quando eu caí no golpe, que foi um choque muito grande para mim, eu perguntei o que eu estava fazendo dentro da igreja, né? Que eu não estava aprendendo nada. Eu fui muito atacada pelo inimigo, né? Eu fui muito atacada e eu cheguei até a pensar em desistir. Mas existia algo muito forte dentro de mim para mim continuar. E eu falei, não, eu vou continuar. Então, eu peguei os meus cacos e segui. Eu falei, não, eu não vou desistir. E Deus sempre fala, né? Ele não quer saber, Deus quer saber da resposta que eu vou dar. Que resposta que eu vou dar para o problema? A minha resposta foi, ok, errei, me arrependi, pedi perdão para Deus e pedi para Deus que colocasse luz nas minhas trevas. E Deus foi me mostrando e eu fui continuando, eu continuei perseverando, né? Sem o carro, continuei perseverando. Um ano depois, Deus criou uma situação e eu recebi todo o valor que eu perdi. De uma forma, assim, inexplicável, eu recebi todo o valor. Mas por quê? Eu confiei em Deus. Eu não fiquei lambendo ferida. Eu estava triste, mas eu continuei. E por eu ter continuado, Deus se alegrou, né? E aí eu vi, nossa, a resposta que eu dei para Deus foi de persistência. Como eu persisti, Deus me entregou o valor. E aí a minha fé foi aumentando mais, a minha resiliência, o meu crescimento, a minha permanência na igreja, né? Porque, para a glória de Deus, eu sou dizimista, né, da igreja, sou fiel aqui da igreja e eu tenho andado firme, né, de estar sempre no mesmo lugar, na mesma igreja, e eu tenho avançado muito com Deus, né? Eu ainda não estou onde eu quero estar, mas eu não estou mais onde eu estava. Eu não sou mais aquela pessoa, né, tão infantil, frágil. E Deus vem fazendo a obra dele em mim, e eu venho crescendo muito e aprendendo muito em Deus. Quando a senhora decidiu perseverar, esperar, o tão sonhado carro chegou e chegou de uma maneira diferenciada, não foi mesmo? No propósito de fé dos 52 dias, da mesma forma como a casa chegou, o carro ainda este ano chegou. Então conta pra gente. Eu sempre coloquei nos meus propósitos o carro, né? Sempre pedi, né,
um carro, um HB20, sempre pedi isso para Deus, sempre fui pedindo, né? E não acontecia ainda, né? E a minha irmã me cedeu um carro bem simples que eu usava, né? Que não tinha ar-condicionado, não tinha conforto nenhum. Mas era o carro que Deus me deu para mim continuar usando até chegar a minha hora. E aí, ela me doou o carro, né? Ela me doou o carro dela, eu pagava um consórcio. E aí, eu fui levar o carro para arrumar, o mecânico topou comprar o carro de mim, de me adiantar o valor do carro e eu usar aquele valor como parte do lance. E para a glória de Deus, o lance que eu dei foi exatamente o valor do carro e foi o valor que saiu. E aí, eu consegui dar o lance no carro. E peguei o carro, ficou faltando um valor, para a glória de Deus. Eu tinha condição, né, de poder pagar a diferença. E paguei a diferença do valor do carro. E hoje eu tô com um carro que eu pedi a Deus, porque era um HB20 branco que eu queria. E eu tô muito feliz, porque esse tem sido o melhor ano da minha vida. Porque é o ano que eu tô conquistando muitas coisas que eu vinha pedindo para Deus. Então, hoje eu ter o carro, né? O meu tão sonhado carro, meu, das minhas filhas, né? Porque a minha vida é trabalhar, vir para a igreja e cuidar delas. Então, a minha vida é uma vida de propósito, né? Minha vida não é do mundo, minha vida é para o Senhor. E é isso que eu planto na vida delas. E eu tô muito feliz com o meu carro, pastor, porque foi Deus, também foi nos 52 dias que Deus moveu e criou situações para que eu alcançasse o meu carro que eu tanto queria. Como a senhora mesmo disse, 2024 não é um clichê, a senhora está vivendo isso. Tem sido o melhor ano da sua vida, em conquistas e também na sua vida profissional, porque em off, a senhora ainda me contava as suas conquistas financeiras, a sua evolução, que hoje, para a glória de Deus, um dia ouvindo uma direção que veio do altar, a senhora tomou uma atitude que mudou completamente aquela situação e te fez estar na profissão que você se formou e num lugar de bênção, não é isso? Sim. O ano passado, no Neemias também, pedi muito para Deus uma direção da minha vida profissional, né? Eu falei, Senhor, eu trabalhava, fazia alguns bicos de atendimento, mas eu não ganhava o suficiente. E eu falava, Senhor, eu não sou uma pessoa para viver de pensão. Eu quero ter o fruto do meu trabalho. E aí Deus moveu uma pessoa que me chamou para fazer uns atendimentos específicos. E aí eu fui estudar essa área e eu precisava fazer uma pós-graduação na área, né? E aí eu fiz uma pós-graduação na área que eu atuo hoje, que é na nutrição integrativa funcional, né? E eu fiz essa pós-graduação. No momento eu não tinha dinheiro para fazer essa pós, mas eu fiz pela fé. Eu confiei em Deus, porque a gente sempre aprende, sempre escuta aqui. É melhor a dor da mudança do que a dor do arrependimento. E eu sempre fui pela dor da mudança. Porque eu prefiro sentir a dor de mudar, porque dói um pouco, mas passa. Porque o arrependimento é para sempre. Né? Então, assim, eu já estou numa idade já mais avançada, assim, eu não posso ficar escolhendo mais, né? Então, eu tenho que mudar, eu tenho as minhas filhas. E aí, eu fiz essa pós-graduação para a glória de Deus, sem ainda ter nenhum trabalho ainda. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, né? Coloquei tudo diante de Deus e falei, Deus, é o Senhor que vai fazer a obra. E Deus fez, pastor. Eu sou tão realizada. E eu tô tão grata a Deus por eu ter conquistado a minha vida profissional, porque hoje eu tenho uma profissão, né? De verdade, eu sou nutricionista integrativa e terapeuta alimentar, que Deus colocou a terapia alimentar junto. Eu trabalho na clínica, né? Numa clínica, e essa clínica, que é a clínica que a minha filha frequenta, a clínica me convidou para fazer a parte da terapia alimentar, que não existia, e eu tenho tendo grandes resultados com os meus pacientes, para a glória de Deus. Fui registrada agora, né? Tem 2 meses já que eu estou registrada. Antes eu era terceirizada, agora eu estou registrada, tenho o meu salário de nutricionista. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu tenho um lugar para mim todo dia, né?
E antes eu não tinha. Eu tenho um lugar para mim ir todos os dias, né? Eu tenho carteira assinada, eu tenho todos os benefícios, eu trabalho numa equipe multidisciplinar, eu tenho pais muito contentes com o meu trabalho, eu tenho crianças que gostam muito de mim. Então, assim, foi Deus que fez isso. Então, a minha realização profissional foi um presente de Deus e foi conquistado no ministério. Porque se Deus me desse antes, eu não estava pronta para receber. Então, eu entendo, por que demorou 4 anos, né? Demorou porque Deus estava cuidando, Deus estava me lapidando, né? Fazendo eu passar pelo processo do deserto. E eu passei pelo deserto, sim, já saí dele, mas eu passei com o Senhor. E ele me dava comida todo dia, né? Então, assim, a minha comida espiritual, que é a igreja, que eu não sei mais viver sem isso, né? Aqui é o meu lugar. E eu tô muito feliz profissionalmente, para a glória de Deus, porque ter um trabalho, uma profissão é uma coisa assim que só quem tem sabe o valor que é. É muito gratificante, eu tô muito feliz, porque Deus vem realizando os sonhos da minha vida e eu sei que Ele vai realizar muito mais. Jesus.